Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, queria convidar todos a fechar os olhos nesse momento, para que a gente entre em sintonia, entre em ligação com toda a espiritualidade amiga que está conosco. Em primeiro lugar, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que cuida e zela por nós desde o nosso nascimento. Vamos também chegando até a nossa doce mãe, Maria de Nazaré, que nos acolhe, acalma e nos conforta. Ela nos abençoa e nos leva à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, e só temos a agradecer a Ele tudo o que tem feito por nós, por todos os seus ensinamentos, todo o seu exemplo de amor. Então Cristo nos abençoa e nos leva à presença de Deus, nosso Pai e Criador, que agradecemos a Ele todas as oportunidades de crescimento espiritual que Ele tem nos dado nesta vida. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, é uma alegria muito grande estar com vocês novamente. E o evangelho desta noite eu queria trazer uma parábola de Jesus. Uma parábola nada mais é do que uma história, que Jesus usava algumas histórias que tinham um profundo ensinamento moral, um ensinamento para nós mesmos. E essa parábola que eu queria trazer para vocês é uma parábola que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Então conta essa história, Jesus conta uma história que é assim, ele diz assim, que no reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu no meio do trigo. Então os servos do campo, eles se dirigiram então ao homem e disseram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? E de onde veio esse joio? Aí o homem respondeu: Foi o inimigo que fez isso. Então os servos perguntaram: Senhor, o senhor quer que nós o arranquemos? O senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? E o homem respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam também arrancar o trigo junto com ele. Então deixe que cresçam os dois juntos até a colheita. Então eu direi aos meus encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Bem, vamos agora. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola? Qual que é a mensagem de Jesus? O que ele está querendo passar de mensagem com essa história para a gente? A gente tem, primeira coisa, tem que pensar o seguinte: o que é o joio? Trigo todo mundo sabe o que é, mas vocês já ouviram falar no joio? Joio é uma erva daninha que ela é idêntica ao trigo. Então você olhar o joio e o trigo, você olhar os dois, quando eles estão crescendo, você não vê diferença nenhuma. Mas tem uma diferença essencial no final. No final da colheita, o joio não dá fruto nenhum. O joio não dá nada. Ele só atrapalha o crescimento do trigo.
E essa diferença a gente só consegue ver na hora da colheita. Então, na parábola, o que está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer? Tudo na parábola tem simbolismo. Então, quando Jesus fala que tem o trigo, ele nada mais é do que ele simboliza as nossas virtudes. São virtudes que foram semeadas por Deus e que dão frutos. Então, todas as nossas virtudes, elas dão frutos. Elas é, trazem frutos de bondade porque foram semeadas pelo Senhor. E o joio, que nasceu ali no meio do trigo, que é uma erva daninha, ele simboliza os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Tudo aquilo que não produz nada, tudo aquilo que atrapalha o crescimento do trigo, ou seja, atrapalha o crescimento das nossas virtudes. Bem, vamos agora trazer para a nossa vida prática. Vamos olhar para nós mesmos. Olhe para você. A gente, aqui no nosso nível de evolução, nós podemos ter momentos de extremo amor e bondade. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter atitudes, né, de muita raiva, de rancor. A gente pode se transformar até em feras. Ou seja, dentro de nós, nós temos o nosso lado luz e um lado sombra. Porque ainda isso faz parte do nosso momento de evolução. Então, todos nós temos, né, aquele momento que a gente é um anjo, mas também vira, né, um ser que só faz a maldade. Então, a gente pode ver isso no mundo hoje. Pessoas muito bondosas, mas que às vezes cometem também as suas falhas. Pessoas extremamente más, mas têm lapsos de bondade. Então, todos nós, o que Jesus está querendo dizer? Todos nós aqui na humanidade, a gente não tem nenhum aqui que é 100% trigo, ou seja, 100% virtude. E também não tem ninguém aqui na Terra 100% joio, 100% imperfeito, 100% completamente cheio de defeitos. Teve uma pessoa que pisou aqui na Terra que ela sim era 100% trigo, e foi Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Ele, como o Espírito mais perfeito, ele veio na Terra para nos ensinar. E ele era um espírito muito evoluído, com um grande nível de evolução, e ele já não tinha as imperfeições que nós ainda temos. Então, todos nós somos um pouco de trigo e um pouco de joio. Tem uma história que é interessante de Chico Xavier. Certa vez perguntaram para ele, Chico, você tem medo de alguma coisa? Você vê espíritos, você conversa com espíritos, mas você tem medo de alguma coisa? E aí o Chico respondeu, falou assim, olha, eu tenho medo de um monstro chamado Chico Xavier, que está dentro de mim. Então até o Chico reconhecia que dentro dele ainda tinha as suas imperfeições, os seus defeitos. E olha como era um ser bondoso, o Chico Xavier. Então, Jesus está querendo dizer o seguinte, que vai ser necessário a gente, para a nossa evolução espiritual, que a gente vá tirando, que a gente elimine o joio do nosso ser. Elimine as imperfeições, os defeitos. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Olha só a mensagem de Jesus. Ele não tá recomendando, ele não está, é, ele não está dando um conselho. Não.
Ele está exigindo, sede perfeitos, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então nós só vamos, a nossa tarefa aqui como espíritos aqui na Terra, encarnados aqui, a nossa tarefa é crescer espiritualmente. E nós só vamos conseguir alcançar esse crescimento espiritual eliminando o joio, as imperfeições em nós e fazendo com que o trigo cresça, ou seja, as nossas virtudes cresçam dentro de nós. Mas, olha só, voltando na parábola de Jesus, na história, eles perguntam, os servos perguntam para o Senhor, assim, e agora, você quer que... Vamos arrancar então, vamos arrancar logo o joio que está aí, né? E para resolver logo o problema. O Senhor falou, não, não, deixe que os dois cresçam juntos. Não vamos arrancar o joio agora. Deixe que os dois cresçam juntos. Isso tem um significado bonito, né? Jesus está falando assim, vamos esperar, né? A história está falando assim, vamos esperar até a colheita, porque se arrancar o joio agora, também pode arrancar o trigo, né? Isso também tem um simbolismo, né? Eu vou dar um exemplo próprio, tá? Vou dar um exemplo próprio. Eu já contei alguma preleção aqui, alguma vez que a gente estava junto, que eu tenho um dos joios que eu tenho dentro de mim, que eu reconheço, que às vezes, sou um pouco teimoso. Já fui mais, mas eu sou um pouco teimoso. E o que é a teimosia? A teimosia nada mais é do que um orgulho disfarçado. Concorda comigo? É um orgulho disfarçado. Não vou dar o braço a torcer. Mesmo sabendo que eu acho que eu não estou 100% certo, mas eu não vou dar o braço a torcer para outra pessoa. Isso é um orgulho. E como que eu vou fazer para arrancar esse orgulho da noite para o dia dentro de mim? Tem como? Não tem. A melhor forma de fazer com que esse orgulho diminua dentro de mim é fazer com que eu também pratique aos poucos a humildade. Então, o primeiro passo é esse, é identificar dentro de mim, eu já consigo identificar os momentos que eu estou com teimosia, ou seja, com orgulho. Mas também, a partir do momento que eu identifico isso, eu começo a trabalhar o quê? A minha humildade. Mas eu deixo os dois crescerem juntos. Na hora certa, o que vai acontecer? Na hora certa, esse joio, esses defeitos, o orgulho dentro de mim, ele vai ficando cada vez menor, enquanto a humildade, ela vai crescendo. E aí é um passo de cada vez para a evolução de cada um de nós. Agora imagina uma humanidade sem orgulho. Sem orgulho. Vocês percebam que seria um mundo muito melhor? Então é um trabalho individual de cada um de nós. Tem uma passagem no livro Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ele foi ditado pelo espírito de Emmanuel. E nesse livro tem uma passagem que fala sobre essa parábola do joio de trigo. E diz assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis demonstrar a sublime, ele quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto.
que Emmanuel está querendo dizer? Deus está olhando, ele reconhece em nós todas as nossas imperfeições. Mas o amor dele é, como diz a passagem, o amor dele é infinito. O infinito amor dele nos dá uma infinita misericórdia. Ele olha para as nossas imperfeições e aguarda pacientemente para o nosso crescimento espiritual, eliminando os nossos defeitos e enaltecendo assim as nossas virtudes. Então, Deus olha para nós como um campo, um grande campo, aonde estão semeados, aonde Ele semeou o trigo, porque Ele espera de nós que nós sejamos pessoas dignas, retas, justas. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Mas acabou crescendo o joio, acabou nesse processo, também nasceu o joio, os defeitos que foram provocados, que nós mesmos criamos. Então Deus, na sua infinita misericórdia, tolera o crescimento do joio, sabendo que lá no final, o que vai sobrar dentro de nós são as nossas virtudes. É isso que Ele plantou para nós. É isso que nós vamos colher lá na frente. E uma forma de olhar esse lado luz e sombra dentro de nós, e uma forma de olhar esse joio, esse trigo dentro de nós, é através das escolas de aprendizes do Evangelho. É onde a gente tem a oportunidade de analisar o que nós somos de verdade. Dentro da doutrina espírita, a gente chama isso de reforma íntima. É a gente olhar para dentro de nós, enxergar aquilo que é joio, enxergar aquilo que é trigo, e fazer com que o trigo cresça e o joio comece a ser eliminado de forma serena e de forma tranquila. Então, fica o convite para, se vocês tiverem interesse, mandem mensagem para a gente, né? E sempre estão formando novas turmas de escola de aprendizes do Evangelho. No momento, inclusive, agora em março de 2025, está iniciando uma nova turma de curso básico, que vai ser o introdutório para depois ir para a escola de aprendizes do Evangelho. E para finalizar, gente, tudo isso, o grande objetivo para que a gente possa ser o que Deus quer de nós, que a gente se purifique cada vez mais dos nossos defeitos e imperfeições. Porque, na verdade, tudo isso vai se traduzir lá no final em nossa própria felicidade. Os espíritos perfeitos, como Jesus, eles têm uma felicidade plena. Por quê? Eles já venceram todos os seus defeitos. Eles já não têm mais orgulho, mais egoísmo. Tudo aquilo que hoje provoca em nós dor e sofrimento. Então, a cada passo que nós dermos na nossa reforma íntima, a cada momento que a gente conseguir eliminar um pouquinho do joio dentro de nós, deixando a nossa luz brilhar mais, com certeza a gente vai estar com um passinho mais à frente da nossa felicidade futura. Então, para terminar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos em agradecimento a todos os irmãos espirituais, equipes espirituais, mentores, a todos os nossos irmãos, agradecendo à Mãe Maria, ao Mestre Jesus e principalmente a Deus por esse momento. E vamos aproveitando para doar todo o sentimento mais puro e verdadeiro
desejando o bem para toda a humanidade em sofrimento. Todos os nossos irmãos passando por dificuldades materiais, com falta de alimento, todos aqueles com falta de saúde no corpo físico, os problemas emocionais, estão desamparados nas ruas, hospitais, penitenciárias, casas de repouso, e vai também desejando o melhor para alguma pessoa que você sabe que está precisando desse amparo. E vamos também pedindo para que essa mesma vibração de amor chegue aos nossos familiares, os nossos amigos, e vamos pedindo que também possa chegar a nós mesmos e que Deus continue nos amparando, fortalecendo a nossa fé e esperança para seguir nessa jornada de evolução. Obrigado, Pai, que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.